tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre o consumo da soja e a sua relação com a saúde da mulher. Vou falar aqui especificamente sobre o leite de soja, sobre a proteína texturizada de soja, conhecida também como carne de soja, sobre o molho shoyu, sobre o miso, sobre o natto, sobre produtos de soja que a gente utiliza no dia a dia e até às vezes nem tanto, mas poderia utilizar. E a relação deles com a saúde feminina, com essa parte hormonal, você vai adorar. Fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias. Você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal. @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais então sobre o consumo de soja. Me conta aí. Se você é mulher, se você costuma consumir soja, se você de repente não é, mas é um marido, um filho, um pai que vê alguém da sua família consumindo soja e está preocupado, se for o caso, aproveita e compartilha também com a mulher que vai se interessar por isso, né? Vamos ampliar essa corrente do bem. E qual é o produto de soja que você mais consome no seu dia a dia? Vou adorar saber, inclusive pode ser o leite de soja, pode ser o molho shoyu, quero saber mais, me conta aqui embaixo nos comentários. A soja está muito relacionada com a saúde feminina, com essa questão da modulação hormonal, principalmente no corpo das mulheres. Isso porque ela já vem sendo alvo de estudos há muito tempo no Oriente. A gente sabe que no Japão, na Coreia, enfim, né, no Extremo Oriente, eles têm muito hábito de consumir soja no dia a dia e que isso acaba trazendo muitos benefícios para as mulheres. Vamos começar a falar mais sobre quais são eles, então. Primeiro grande benefício do consumo de soja pelas mulheres é o fato das sojas serem muito ricas em isoflavonas, que são fitoestrógenos, ou seja, são como se fossem um estrogênio mimetizado pelas plantas. Não é um hormônio, mas ele acaba agindo de forma semelhante ao estrogênio no corpo das mulheres. E para as mulheres que estão em menopausa, isso traz efeitos benéficos. Aquelas ondas de calor, pode ajudar a controlar as variações hormonais, pode ajudar a melhorar a secura vaginal, que causa desconforto, dentre outros benefícios. Então, as mulheres que estão em menopausa, que passam a consumir mais soja no dia a dia, normalmente relatam muitos benefícios. Lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo falando mais sobre a menopausa, sobre como amenizar o calorão, sobre reposição hormonal. Tem muitos vídeos legais numa playlist que chama Saúde da Mulher, onde eu separei vários vídeos que são interessantes para as mulheres. E esse vídeo também vai para lá e eu vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição para você. Outro super benefício da soja para as mulheres especificamente é a grande quantidade de fibras naturalmente presentes na soja, que ajuda a controlar mais os níveis de colesterol, podendo ajudar a diminuir o LDL, que é o colesterol ruim, e aumentar o HDL, que é o colesterol bom. Aí você pode estar se perguntando, mas por que especificamente isso é tão bom para as mulheres? Principalmente para as mulheres mais maduras, que já estão na menopausa ou passaram pela menopausa, isso é particularmente interessante porque o estrogênio é um hormônio que confere uma certa proteção cardiovascular para as mulheres. E quando a gente entra na menopausa, a produção endógena de estrogênio diminui e as mulheres acabam ficando mais suscetíveis a problemas cardiovasculares. Então, a probabilidade de ela ter eventos cardiovasculares aumenta e controlar os níveis de colesterol é super importante. Então, como a soja naturalmente é bastante rica em fibras e pode ajudar a excretar parte desse colesterol através das fezes, é uma excelente adição no dia a dia. Lembra que eu tenho aqui no canal um vídeo falando, uma playlist na verdade, falando mais sobre colesterol, triglicerídeos, como controlar, melhores e piores alimentos, estilo de vida, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. A soja também acaba sendo muito interessante para as mulheres porque ela ajuda a fortalecer o osso, ela é muito rica em cálcio, ela é muito rica em magnésio, então isso ajuda, né, a fixar mais o cálcio no osso. A gente sabe que tem uma tríade aí, na verdade, existem 4 nutrientes que ajudam muito nessa questão da massa óssea, que é o cálcio, obviamente, o magnésio, a vitamina D e a vitamina K2. Eu tenho vídeos falando mais sobre todos eles aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo se esse assunto te interessa. Mas de qualquer forma, consumir a soja pode te ajudar a garantir parte do seu aporte de cálcio, de magnésio do dia, que também ajuda na boa manutenção da massa óssea. A soja também acaba sendo um alimento muito interessante para a saúde intestinal. E a gente sabe que muitas mulheres sofrem com constipação. Então, como ela é muito rica em fibras, e ela pode agir também como um prebiótico natural, porque essas fibras podem fermentar no intestino e podem servir de alimento para os probióticos, para as leveduras e bactérias benéficas que colonizam o nosso trato digestivo, a soja pode ajudar bastante
mais uma vez, na saúde intestinal, no funcionamento intestinal, prevenindo a constipação e problemas relacionados também. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre digestão e intestino saudável, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. A soja também acaba sendo uma fonte de proteínas, né? Na verdade, dos leites de soja, um dos mais proteicos que a gente tem, e existe também a proteína texturizada de soja, né? E o próprio grão da soja, enfim, acabam sendo boas fontes proteicas para acrescentar no dia a dia. E a gente sabe que as mulheres acabam tendo uma tendência de consumir um pouco menos de proteína do que deveriam no dia a dia. Normalmente, quando a gente vai fazer a anamnese alimentar, a gente percebe que a quantidade proteica às vezes fica aquém do que deveria, ou até mesmo beirando, né, aquelas necessidades mínimas do dia a dia. As mulheres têm essa tendência. Então, às vezes, a digestibilidade da proteína da soja acaba uma proteína que fica pesada, né, no estômago, como uma carne vermelha, que tem uma digestão um pouco mais lenta. E às vezes as mulheres principalmente, preferem consumir a proteína vegetal. E lembra que então que a soja é uma excelente fonte de proteína vegetal e que isso ajuda na imunidade, ajuda no cabelo, ajuda na pele, ajuda no ganho de massa muscular, que ajuda a manter o metabolismo mais ativo e favorece a perda de massa gorda. Então acaba sendo tudo de bom. Mais uma vez, por ela ser um alimento rico em proteína, rico em fibras, com baixa quantidade de gordura, principalmente gordura saturada, e ser pouco calórica proporcionalmente, ela pode ajudar bastante no controle do peso, na saciedade. Então, se você está em busca de controlar ou manter o peso que você já perdeu, ou evitar ganhar mais peso, você está bem com o seu peso, saiba que acrescentar mais soja no seu dia a dia pode ser bem interessante para você nesse sentido. Eu até tenho um canal aqui no canal, uma playlist de como emagrecer com muitas dicas legais, vou deixar aqui embaixo na descrição também. Vamos falar rapidinho então dos alimentos à base de soja que a gente mais consome no dia a dia, e eu acho que o mais comum é realmente o leite de soja, né? Umas décadas atrás ele já entrou com força no mercado brasileiro e é bem importante que a gente observe o rótulo, esse é um detalhe bem importante, porque existem várias bebidas à base de soja, a gente chama de leite de brincadeira, né? Porque é como se fosse um substituto ao leite, mas ele é uma bebida, né? Como se fosse um suco da soja. E o ideal mesmo é que na hora que você for comprar, que você observe o rótulo, ele tem que ter basicamente só soja e água. Não tem que ter nenhum tipo de açúcar e principalmente, né, se você puder comprar um sabor neutro sem corante, sem flavorizante, vai ser mais interessante para você. Então a quantidade de açúcar é super importante que você observe. Observa também se ele é enriquecido com cálcio, porque às vezes a quantidade de cálcio no leite da soja, né, porque é um líquido que a gente retira, pode ser menor e às vezes eles fazem essa suplementação, né, essa fortificação do leite para garantir que ele fique equiparado ao do leite de vaca, né, para as mulheres que vão substituir. Mas normalmente a quantidade proteica é relativamente similar do leite de vaca. Eu até tenho um vídeo inteiro falando mais sobre isso e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. A proteína texturizada de soja também é outro alimento relativamente muito comum de ser acrescentado no dia a dia. Normalmente a gente vê mais pessoas vegetarianas ou veganas acrescentando, mas lembra que ela pode entrar como um complemento da sua alimentação. Existem vários tipos de proteína texturizada de soja, umas que parecem uns quadradinhos assim maiores, tipo um estrogonofe, e uns que parecem carne moída, normalmente ela vem seca. A gente tem que hidratar e o pulo do gato está justamente nessa hidratação, porque o ideal é que você tempere essa água com que você vai hidratar para tirar um pouco daquele gosto forte da soja, que pode ter, né, para algumas pessoas, mas também quando ela vai absorver aquele líquido, ela já absorve tempero. Então naquela água você pode botar água, né, claro, um pouquinho de sal, um pouquinho de alho desidratado, cebola desidratada, páprica, cominho, curry, o que você gosta de tempero natural, seco, que ela já vai absorver um pouco disso e vai ficar muito saborosa. Como eu te falei, é uma fonte muito interessante de fibras, é uma fonte muito interessante de proteínas, traz muitos benefícios para a saúde, pode ser uma excelente adição para as mulheres. O tofu é um alimento muito versátil. Quando a gente olha para ele, a gente pensa num queijo, né? Porque ele tem cara assim, daquele queijo feta. Mas ele pode ser tratado de formas muito diferentes. Ele pode ser utilizado cru mesmo, desfarelado, assim, numa salada, pode ser utilizado num sanduíche, pode ser utilizado refogado, pode ser utilizado grelhado. Ele acaba sendo ultra versátil, muito saboroso, bastante rico em cálcio, bastante rico em magnésio, em fibras e muito interessante para a saúde feminina. O edamame cada vez mais vem sendo utilizado, principalmente para quem gosta de culinária oriental, né? Ele está chegando mais no Brasil. Ele parece uma ervilha. Eles são aqueles carocinhos verdinhos da soja e ele acaba sendo muito interessante, fonte de fibras, vitaminas, minerais. Então, muito interessante a gente acrescentar no dia a dia proteína também. Você tem que ter um cuidado porque às vezes alguns deles podem ser mais salgadinhos, então controla essa ingestão de sódio dependendo do edamame que você utiliza. O tempê também é um outro tipo de proteína vegetal extraída da soja, diferente da proteína texturizada de soja, porque ele é mais borrachudo.
Então ele acaba sendo legal para você acrescentar em hambúrguer, almôndega vegetariana, para dar um ponto de uma liga, né, nessa preparação. Ele acaba sendo uma forma fermentada da soja, então além dos benefícios de proteína, vitaminas, minerais, fibras, também tem um efeito probiótico, que acaba sendo uma coisa muito mais interessante. Lembra, eu tenho vídeos aqui no canal falando de probióticos, uma playlist de probióticos naturais caseiros, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. O miso é uma pasta de soja fermentada, que também tem um efeito probiótico, que foi fermentada, além de ter também minerais, vitaminas, ferro. Agora, um detalhe interessante é que o miso é uma pasta muito salgada, então normalmente para você fazer uma sopa à base de miso, você bota uma colherinha pequenininha, né, para uma porção individual. Cuidado só com essa questão do sódio em excesso, que a gente sabe que faz GT líquido, piora, né, pode piorar o aparelho cardiovascular em quem é sódio sensível. Então é interessante controlar a quantidade, mas sim, ele tem efeitos probióticos, também é bem interessante de se acrescentar no dia a dia. O molho shoyu é uma das coisas mais utilizadas de soja no dia a dia pelas pessoas. Tem um vídeo inteiro aqui no canal já falando mais sobre o molho shoyu. Então o molho shoyu, ele é a base da soja e ele pode ser rico em ferro, vitaminas, minerais, mas tem o lado, né, não tão bom do molho de soja, que ele normalmente é muito rico em sódio e ele contém glutamato monossódico, que é um realçador de sabor, que a gente sabe que utilizado em excesso não é interessante pra gente. Patrícia, eu como japonês uma vez por semana, às vezes eu boto um pouquinho de shoyu pra temperar o meu frango, tem problema? Tudo é o caminho do meio, o ideal seria que você consumisse o mínimo possível de soja, do molho de soja, na verdade, por conta do excesso. E quando você utilizar o molho de soja, já não bota sal, porque ele vai salgar muito a comida, ainda tem um glutamato monossódico. Então, se você utilizar, né, de vez em quando, com parcimônia, pode ser uma boa opção. Não é uma coisa para você usar no dia a dia, nem para botar por cima da comida já pronta. Por exemplo, eu já temperei a comida toda, vou botar mais shoyu por cima. Vai ficar com muito sódio, muito salgado, lembra disso. Claro que existem vários tipos de molho de soja, né? Os ultraprocessados, assim, industrializados e os mais naturais. Inclusive, existem molhos de soja com redução de sódio. Lembra sempre de observar o rótulo e ver como ele se encaixa na sua alimentação. Existe também o natto, que é bem mais incomum de ser consumido no Brasil, que é um outro tipo, uma outra variação de soja fermentada, mas com odor muito mais característico, muito mais forte, muito presente. O natto tem uma característica adicional muito interessante, porque ele é um dos poucos alimentos naturalmente fonte de vitamina K2, que é muito interessante para ajudar a direcionar mais o cálcio, fazendo com que ele saia dos tecidos moles dos vasos sanguíneos e vá para o osso. Então é super interessante. Eu tenho um vídeo mais aqui no canal, falando mais aqui no canal sobre a vitamina K2, e vou deixar aqui embaixo na descrição. O natto é uma das fontes, como eu te falei, o sabor é muito forte, nem todo mundo aguenta, né, consumir no nosso paladar ocidental, mas você pode tentar administrar no dia a dia, né? De repente mudar alguns tipos de alimentos, colocar uns alimentos com sabor mais forte, assim, com ele, para tentar mascarar. Enfim, né? Pode ser uma opção. Me conta aí se você já utilizou. A soja é um alimento normalmente muito bem tolerado pela grande maioria das pessoas, mas claro que sempre tem algum tipo de restrição, né? Como qualquer outro alimento. Então, se você tem alergia à soja, claro que você não pode consumir nenhum produto à base de soja. Normalmente os produtos à base de soja também não são indicados para quem tem problema de tireoide, principalmente hipotireoidismo. Pode ser um dos alimentos que prejudica a absorção dos hormônios exógenos que você toma e até mesmo a função da tireoide. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre problemas de tireoide, melhores e piores alimentos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Além disso, alguns tipos de câncer hormonais, como alguns tipos de câncer de mama, podem fazer com que você tenha uma contraindicação no consumo excessivo da soja. Então, se você já tem alguma condição de saúde específica, tá na dúvida se você deve ou não consumir, qual a melhor dose para você consumir, lembra sempre de falar antes com seu médico ou seu nutricionista na sua cidade. Me conta aqui embaixo, então, se você consome soja, que tipo de produto à base de soja você costuma consumir no dia a dia. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!